Capítulo 14. Era outra vez Ano Novo, e Paige, Cat e Honey entraram em 1994, no embarcadero Count Hospital. Para elas, nada na vida tinha sofrido alterações, à exceção da identidade dos pacientes. Quando Paige atravessava o estacionamento, lembrou-se de Harry Bowman e do seu Ferrari vermelho. Quantas vidas foram destruídas pelo veneno que Harry Bowman vendia, pensou. As drogas eram tão sedutoras e no final tão mortais. Jimmy Ford surgiu com um pequeno ramo de flores para Paige. Para que é isto, Jimmy? Ele corou. Gostaria que ficasse com elas. Sabia que vou me casar? Não, que maravilha! Quem é a sortuda? Chama-se Betsy. Trabalha numa loja de roupas prontas. Vamos ter meia dúzia de filhos. A primeira menina terá o nome de Paige. Espero que não se importe. Eu importar-me? Sinto-me lisonjeada. Ele ficou embaraçado. Já sabe daquela sobre o médico que deu 2 semanas de vida a um paciente? Não posso pagar-lhe já, disse o homem. Está bem, dou-lhe mais 2 semanas. E Jimmy desapareceu. Paige estava preocupada com Tom Chang. Estava sofrendo violentas mudanças de temperamento, desde a euforia à depressão profunda. Numa manhã, durante uma conversa com Paige, disse: já percebeu que se não fôssemos nós, a maioria das pessoas daqui morreriam? Temos o poder de curar o corpo delas e de as tornar completas de novo. E na manhã seguinte, estamos todos a enganar-nos a nós próprios, Paige. Os nossos pacientes melhorariam mais depressa sem nós. Somos hipócritas ao fingirmos que temos a resposta para todas as perguntas. Bem, não temos. Paige o estudou por momentos. Como está, Sie? Falei com ela ontem, não quer voltar para cá, vai pedir o divórcio. Paige tocou-lhe no braço. Lamento, Tom. Ele encolheu os ombros. Por quê? Não me afeta nada, agora já não me afeta. Encontrarei outra mulher, sorriu, e terei outro filho, verá. Havia algo irreal na conversa. Nessa noite, Paige disse a Cat: estou preocupada com Tom Chang. Tem falado com ele ultimamente? Sim. Pareceu normal para você? Nenhum homem me parece normal, respondeu Cat. Paige ainda continuava preocupada. Vamos convidá-lo para jantar amanhã à noite. Está bem. Na manhã seguinte, quando Paige entrou ao serviço no hospital, recebeu a notícia de que um porteiro tinha encontrado o corpo de Tom Chang. Morrera com uma dose excessiva de barbitúricos. Paige ficou quase histérica. Eu podia tê-lo salvo, disse chorando. Esteve todo este tempo pedindo ajuda e eu não o ouvi. Cat disse firmemente. De forma alguma você poderia tê-lo ajudado, Paige. Você não era o problema e também não era a solução. Ele não queria viver sem a mulher e a filha. É tão simples como isso. Paige limpou as lágrimas. Maldito seja este lugar, disse. Se não fosse a pressão e os horários, a mulher nunca o teria deixado. Mas deixou, disse Cat gentilmente. Acabou. Paige nunca assistira a um funeral chinês. Era um espetáculo incrível. Começou muito cedo na casa mortuária da Green Street, em Chinatown, onde uma multidão começou a juntar-se no exterior. Foi organizado um cortejo com uma enorme banda musical e à cabeça pessoas enlutadas que transportavam uma fotografia ampliada de Tom Chang. A marcha teve início com a banda tocando alto, enquanto atravessavam as ruas de São Francisco, e o carro fúnebre na cauda do cortejo.
A maioria dos enlutados ia a pé, mas os mais velhos iam de carro. Para Paige, o cortejo parecia mover-se ao acaso. Pela cidade estava confusa. Aonde vamos? Perguntou a um dos enlutados. Este inclinou-se ligeiramente e disse: é nosso costume levar o falecido a alguns dos lugares que tiveram significado na sua vida. Restaurantes onde comia, lojas que utilizava, lugares que visitava. Compreendo. O cortejo terminou em frente ao embarcadero Count Hospital. O enlutado voltou-se para Paige e disse: foi aqui que Tong Shang trabalhou. Foi aqui que ele encontrou a felicidade. Errado, pensou Paige. Foi aqui que ele perdeu a felicidade. Numa manhã, quando caminhava pela Market Street, Paige viu Alfred Turner. O coração começou a bater mais depressa. Não tinha conseguido esquecê-lo. Ele começava a atravessar a rua quando o sinal mudou. Assim que Paige chegou à esquina, o sinal mudou para vermelho. Ignorou-o e atravessou correndo, ignorando as buzinas e os insultos dos motoristas. Paige chegou ao outro lado e aproximou-se rapidamente de Alfred. Pegou-lhe na manga. Alfred! O homem voltou-se. Como? Era alguém totalmente estranho. Agora que Paige e Cat já eram residentes há 4 anos, faziam operações numa base regular. Cat trabalhava com médicos na neurocirurgia e não deixava de ficar admirada perante o milagre das centenas de milhões de complexos computadores digitais, chamados neurônios, que viviam no cérebro. O trabalho era entusiasmante. Cat tinha um profundo respeito pela maioria dos médicos com quem trabalhava. Eram cirurgiões brilhantes e peritos. Havia alguns que a tinham feito passar um mau bocado. Tentaram sair com ela e quanto mais ela recusava, mais desafiadores se tornavam. Ouviu um médico dizer: ali vem a famosa calça de ferro. Estava ajudando o Dr. Kibler numa operação no cérebro. Foi feita uma pequena incisão no córtex e o Dr. Kibler introduzia uma cânula de borracha no ventrículo lateral esquerdo, a cavidade central da metade esquerda do cérebro, enquanto Cat mantinha a incisão aberta com o auxílio de um pequeno retrator. Toda a concentração estava focada no que acontecia à sua frente. O Dr. Kibler olhou para ela e, enquanto trabalhava, disse: já sabe daquela sobre o bêbado que entrou de rompante num bar e disse: dê-me uma bebida depressa. Não posso, disse o empregado. Você já está bêbado. A broca cortava mais fundo. Se não me der uma bebida, eu te mato. Começou a correr líquido cerebral no ventrículo e a sair pela cânula. Ouça o que vou fazer, disse o empregado. Tenho 3 desejos. Se me satisfizer os 3, dar-lhe-ei uma garrafa. Enquanto falava, foram injetados mililitros de ar no ventrículo e tiradas radiografias da vista antero-posterior e da vista lateral. Vê aquele jogador de futebol? Não consigo tirá-lo daqui. Quero que corra com ele. A seguir, tem um crocodilo de estimação no meu escritório que está com dores de dentes. É tão mau que não consigo que o veterinário se aproxime dele. Por último, existe uma médica dos serviços de saúde que quer fechar este lugar. Uma enfermeira assistente fazia sucção para reduzir a quantidade de sangue naquele local. O bêbado corre com o jogador de futebol e entra no escritório onde está o crocodilo. Sai 15 minutos depois, todo sujo de sangue, e com a roupa rasgada e diz: onde está a médica com dores de dentes? Deu uma tremenda gargalhada. Entendeu? Ele ferrou o crocodilo em vez da médica. Se calhar foi uma experiência melhor.
Cat permaneceu ali furiosa, com vontade de lhe dar uma bofetada. Quando a operação chegou ao fim, Cat dirigiu-se ao quarto dos médicos de plantão para tentar acalmar-se. Não vou deixar que estes filhos da mãe me derrotem. Isso é que não. De tempos em tempos, Paige saía com médicos do hospital, mas recusava-se a envolver emocionalmente com qualquer deles. Alfred Turner tinha magoado-a profundamente e ela estava decidida a nunca mais passar pelo mesmo. A maior parte dos dias e das noites eram passados no hospital. O horário era estafante, mas Paige fazia e gostava da cirurgia geral. Uma manhã, George Englund, chefe da cirurgia, mandou-a chamar. Este ano vai começar sua especialidade em cirurgia cardiovascular. Ela anuiu. Sim. Bem, tenho um pato para si. Já ouviu falar do Dr. Barker? Paige olhou para ele surpreendida. O Dr. Lawrence Barker? Sim, claro que sim. Todos tinham ouvido falar de Lawrence Barker. Era um dos mais famosos cirurgiões cardiovasculares do mundo. Bem, na semana passada voltou da Arábia Saudita, onde operou o rei. O Dr. Barker é um velho amigo meu e concordou em ceder-nos 3 dias por semana, pro bono. Fantástico! Exclamou Paige. Vou colocá-la na equipe dele. Por um momento, Paige ficou muda. Eu não sei o que dizer. Fico-lhe muito agradecida. É uma bela oportunidade para você. Pode aprender muito com ele. Tenho certeza que sim. Obrigada, George. Fico-lhe bastante grata por isto. Irá começar suas rondas com ele amanhã de manhã, às 6 horas. Estou ansiosa por isso. Estou ansiosa por isso foi uma forma incompleta de dizer o que sentia. Paige tinha sonhado trabalhar com alguém como o Dr. Lawrence Barker, que quero dizer com alguém como o Dr. Barker. Só existe um Dr. Lawrence Barker. Nunca tinha visto uma fotografia dele, mas imaginava o seu aspecto devia ser alto e bonito, com cabelos cinza-prata, magro, mãos sensíveis, um homem caloroso e gentil. Iremos trabalhar juntos, pensou ela, e vou tornar-me absolutamente indispensável. Será que é casado? Nessa noite, Paige teve um sonho com o Dr. Barker. Ambos estavam nus fazendo uma operação. Ao meio desta, o Dr. Barker disse, eu a quero. Uma enfermeira tirou o paciente da maca e o Dr. Barker levantou Paige. Deitou-a e eles fizeram amor. Quando Paige acordou, estava quase caindo da cama. Às 6 horas, na manhã seguinte, Paige esperava nervosa no corredor do segundo andar, juntamente com Joe Lips, o residente-chefe, e 5 outros residentes, quando um homem baixo e carrancudo começou a dirigir-se a eles, num passo curto e rápido. Caminhava inclinado para a frente como se estivesse lutando contra o vento. Ele aproximou-se do grupo. Por que raio estão todos aqui parados? Vamos embora. Foi preciso um momento para Paige se recompor. Correu para se juntar aos outros elementos do grupo. Enquanto atravessavam o corredor, Dr. Barker atirou. Todos vocês têm 30 a 35 pacientes para cuidar por dia. Espero que tomem notas pormenorizadas de cada um deles, entendido? Houve um murmúrio de sim, senhor. Tinham chegado à primeira ala. O Dr. Barker aproximou-se da cama de um paciente, um homem com cerca de 40 anos. O ar rude e modos grosseiros de Barker desapareceram num instante. Tocou suavemente no ombro do paciente e sorriu. Bom dia, sou o Dr. Barker. Bom dia, doutor. Como se sente hoje? Meu peito dói. O Dr. Barker estudou o prontuário aos pés da cama e depois voltou-se para o Dr. Phillips.
O que mostra esta radiografia? Nenhuma alteração, está sarando bem. Vamos fazer outro CBC. Dr. Phillips tomou nota. Dr. Barker deu uma palmadinha no braço do homem e sorriu. Tem bom aspecto. Nós o veremos sair daqui dentro de uma semana. E virando-se para os residentes, disse: mexam-se, temos muitos pacientes para ver. Meu Deus, pensou Page. E há quem fale do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. O paciente seguinte era uma mulher obesa em que fora implantado um marca-passo. O Dr. Barker estudou o prontuário dela. Bom dia, senhora Shelby. A voz era agradável. Sou o Dr. Barker. Quanto tempo irão manter-me neste lugar? Bem, a senhora é tão encantadora que gostaria de a manter aqui para sempre, mas eu tenho mulher. A senhora Shelby deu uma risada reprimida. É uma mulher sortuda. Barker examinou novamente o prontuário. Posso dizer que está quase indo para casa. Que bom! Logo à tarde verei-a outra vez. Lawrence Barker virou-se para os residentes. Avancem. Seguiram obedientemente o médico, até um quarto semiprivado, onde um jovem guatemalense se encontrava deitado e rodeado pela família. Bom dia, disse calorosamente o Dr. Barker, enquanto examinava o prontuário do paciente. Como se sente esta manhã? Sinto-me bem, doutor. Virando-se para Phillips, o médico perguntou: alguma alteração nos eletrólitos? Não, doutor. Esta é uma boa notícia, tocou no braço do rapaz. Mantenha-se aí, Juan. A mãe perguntou ansiosamente: o meu filho vai ficar bem? O Dr. Barker sorriu. Vamos fazer tudo o que pudermos por ele. Obrigada, doutor. O Dr. Barker saiu para o corredor e os outros seguiram-no. Parou. O paciente sofre de miocardiopatia, tremores de febre irregular, dores de cabeça e edema localizado. Pode algum de vocês gênios dizer qual é a causa comum? Houve silêncio. Hesitando, Page respondeu: creio que é congênito, hereditário. O Dr. Barker olhou para ela e anuiu encorajadoramente. Satisfeita, Page continuou: salta, espere. Procurou lembrar-se. Salta uma geração e é transmitida através dos genes da mãe. Interrompeu, corou e sentiu-se orgulhosa. O Dr. Barker olhou um momento para ela. Que disparate! É a doença de Chagas. Afeta os habitantes dos países latino-americanos. Olhou desgostoso para Page. Jesus! Quem foi que lhe disse que era médica? O rosto dela corou intensamente. Para ela, o resto da ronda foi um castigo. Viram 24 pacientes e Page ficou com a impressão de que o Dr. Barker tinha passado a manhã tentando humilhá-la. Era sempre ela a quem fazia perguntas testando-a. Quando respondia certo, nunca a elogiava. Quando errava, dava-lhe um berro. Dada a altura, quando Page cometeu um erro, Barker resmungou: nunca a deixaria operar o meu cão. Quando finalmente a ronda chegou ao fim, o Dr. Phillips, residente-chefe, disse: faremos outra ronda às 2 horas. Peguem nos vossos blocos, tomem nota sobre cada um dos pacientes e não deixem nada de fora. Lançou um olhar piedoso a Page, começou a dizer algo e depois virou as costas para se juntar ao Dr. Barker. Page pensou: nunca mais quero ver esse animal. Na noite seguinte, Page estava de plantão. Correu de uma crise para outra, procurando acudir prontamente à maré de desastres que inundou as salas de urgências. À 1 da manhã, finalmente adormeceu. Não ouviu o som estridente de uma sirene, anunciando a parada de uma ambulância à frente da entrada da urgência do hospital. 2 paramédicos abriram a porta da ambulância,
Passaram o paciente inconsciente da maca para outra e atravessaram correndo as portas de entrada para a sala de operações 1. O pessoal tinha sido alertado através de radiofonia. Uma enfermeira corria ao lado do paciente enquanto uma segunda esperava no topo da rampa. 60 segundos mais tarde, o paciente foi transferido da maca para uma mesa de exame. Era um jovem e tinha tanto sangue no rosto que mal se lhe viam as feições. Uma enfermeira começou a trabalhar, cortando-lhe com uma tesoura grande as roupas rasgadas. Parece que tem tudo partido. Sangra como um porco no matadouro. Não sinto a pulsação. Quem está de plantão? A doutora Taylor. Chame-a. Se vier depressa, talvez ele ainda esteja vivo. Paige foi acordada pela campainha do telefone. Está... Temos uma urgência na sala 1, doutora. Penso que não se salva. Paige sentou-se imediatamente. Está bem. Vou já para aí. Olhou para o relógio de pulso, 1h30 da manhã. Saiu da cama e dirigiu-se ao elevador. 1 minuto mais tarde estava entrando na sala 1. Ao meio da sala, na mesa de exame, encontrava-se o paciente coberto de sangue. O que temos aqui? Perguntou Paige. Um acidente de moto, foi atropelado por um ônibus. Não usava capacete. Paige aproximou-se da figura inconsciente e mesmo antes de ver-lhe o rosto sentia que sabia quem era. Ficou subitamente bem desperta. Coloquem nele 3 linhas. 4, ordenou Paige. Deem-lhe oxigênio. Mandem vir sangue para baixo stat. Liguem para o arquivo para saber o grupo sanguíneo. A enfermeira olhou para ela surpreendida. Conhece-o? Sim. Teve de se esforçar para falar. Chama-se Jimmy Ford. Paige passou os dedos pelos cabelos dele. Tem um edema profundo. Quero uma ecografia e radiografias da cabeça. Vamos ter que fazer tudo por tudo. Quero-o vivo. Sim, doutora. Paige passou as 2 horas seguintes a certificar-se de que se fazia tudo o que era possível por Jimmy Ford. As radiografias mostraram uma fratura no crânio, uma contusão cerebral, um húmero partido e diversas dilacerações. Mas tudo teria de esperar até que ele estabilizasse. Às 13h30, Paige decidiu que, de momento, nada mais podia fazer. Ele respirava melhor e a pulsação era mais forte. Olhou para a figura inconsciente. Vamos ter meia dúzia de filhos. A primeira menina irá chamar-se Paige. Espero que não se importe. Chamem-me se houver alguma alteração, disse Paige. Não se preocupe, doutora, disse uma das enfermeiras. Cuidaremos bem dele. Paige regressou ao quarto dos médicos de plantão. Estava exausta, mas demasiado preocupada com Jimmy para voltar a adormecer. O telefone voltou a tocar. Mal tinha forças para o atender. Está... Doutor, é melhor vir ao 3º andar. Está... Acho que um dos pacientes do Dr. Barker está sofrendo um ataque cardíaco. Vou já, respondeu Paige, um dos pacientes do Dr. Barker. Paige respirou fundo, saltou da cama, lavou o rosto com água fria e correu para o 3º andar. Uma enfermeira esperava do lado de fora de um quarto privado. É a senhora Hearns. Parece que está tendo outro ataque cardíaco. Paige entrou no quarto. A senhora Hearns era uma mulher de cerca de 50 anos. No rosto ainda se viam traços de uma antiga beleza, mas o corpo era gordo e inchado. Tinha as mãos sobre o peito e gemia. Estou morrendo, disse. Estou morrendo. Não consigo respirar. Vai ficar boa, disse Paige em tom confortante. Virou-se para a enfermeira. Você fez um eletrocardiograma? Ela não me deixa tocar-lhe, diz que está muito nervosa. Temos de fazer um ECG, informou Paige à paciente.
Não, não quero morrer. Por favor, não me deixe morrer. Paige disse à enfermeira: chame o Dr. Barker. Peça-lhe para vir aqui imediatamente. A enfermeira desapareceu. Paige colocou o estetoscópio no peito da senhora Hearns. Escutou. O ritmo cardíaco parecia normal, mas Paige não podia correr riscos. O Dr. Barker estará aqui dentro de instantes, disse a senhora Hearns. Tente descansar. Nunca me senti assim tão mal. Sinto um peso tão grande no peito. Por favor, não me deixe sozinha. Não vou deixá-la sozinha, prometeu Paige. Enquanto esperava pelo Dr. Barker, Paige telefonou para a unidade de cuidados intensivos. Não havia alterações no estado de Jimmy. Ainda estava em coma. 30 minutos mais tarde apareceu o Dr. Barker. Obviamente tinha se vestido às pressas. O que se passa? Perguntou. Paige respondeu. Penso que a senhora Hearns está sofrendo outro ataque cardíaco. O médico aproximou-se da cama. Fez um ECG? Ela não deixa. Pulsação normal, não tem febre. O Dr. Barker colocou o estetoscópio nas costas da senhora Hearns. Respire fundo. Ela assim o fez. Outra vez. A senhora Hearns deu um grande arroto. Perdão? Sorriu. Ah, estou muito melhor. Ele a estudou por momentos. O que é que comeu ao jantar, senhora Hearns? Comi um hambúrguer. Só um hambúrguer? Só isso? Apenas um? 2. Mais alguma coisa? Bem, sabe, cebolas, batatas fritas e para beber, uma batida de chocolate. O Dr. Barker olhou para a paciente. O seu coração está bom. É com o seu apetite que temos de nos preocupar. Voltou-se para Paige. O que vê aqui é um caso de azia. Quero falar consigo lá fora, doutora. Quando se encontravam no corredor, resmungou. Que raio lhe ensinaram na faculdade de medicina? Nem sequer consegue distinguir a diferença entre azia e um ataque cardíaco? Pensei. A questão é que você não conseguiu. Se voltar a acordar-me ao meio da noite por causa de um caso de azia, está feita comigo, percebeu bem? Paige ficou estática, com o rosto ardendo. Dê-lhe um antiácido, doutora, disse Lawrence Parker com um sarcasmo, e verá que fica curada. Eu a verei na ronda das 6:30. Paige ficou olhando-o partir. Quando voltou a deitar-se no quarto dos médicos de plantão, pensou, vou matar Lawrence Barker. Eu o farei certamente. Ficará muito paciente. Terá uma dúzia de tubos metidos ao corpo, irá implorar-me para que acabe com o sofrimento, mas não o farei. Eu o deixarei sofrer, e depois, quando se sentir melhor, será então que o matarei.